Olá! Hoje a gente mergulha num tema, assim, bem conhecido, mas por um ângulo diferente, talvez. A idolatria. Sabe, geralmente a gente pensa logo em estátuas, algo externo. Sim, o senso comum vai por aí, né? Pois é. Mas a fonte que a gente está analisando hoje, que é um capítulo de um livro chamado Kryptonita, parece que argumenta que a batalha mesma mais séria pode ser interna, lá no coração. Exatamente, é um capítulo bem denso, sabe, com uma pegada teológica, espiritual. E a nossa missão aqui é tentar desemarear as ideias principais dessa fonte. O que ela define como idolatria, que é algo bem mais sutil que uma imagem, as possíveis consequências Uhum. e o que eu acho fascinante, como isso tudo se conecta com liderança, com comunicação, sabe? Especialmente num contexto de fé. Ok, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso, então. A ideia principal, pelo que entendi, é que essa idolatria mais interna, quase invisível, pode ser muito, muito perigosa. Sim, perigosíssima. O texto até usa uma metáfora forte, né? Chama de criptonita espiritual. Soa como algo que te enfraquece por dentro, sem você nem perceber direito. É uma imagem poderosa, sem dúvida. E o texto já começa assim desafiando essa noção mais comum de idolatria. Não se trata só de adorar objetos, né? Certo, a definição que a fonte traz é bem mais ampla. Seria tipo colocar os nossos próprios desejos, sabe? Nossos anseios, nossos planos, que vão contra o que Deus revela como o caminho dele. Colocar isso acima da vontade dele. Entendi. Então, não é só o que a gente faz, mas o que a gente quer lá no fundo, o que a gente prioriza internamente? Precisamente. E para dar uma base para isso, a fonte cita uma passagem bíblica de Efésios, capítulo 5, e aqui tem uma conexão que, olha, Dá impacta. essa passagem liga diretamente à idolatria, à imoralidade, à impureza e de forma muito clara à ganância. Diz categoricamente que o avarento, ou seja, o ganancioso, é idólatra. Nossa, pensar na ganância não só como um pecado, mas como idolatria mesmo, isso muda tudo, né? Muda o peso da coisa. Coloca essa busca sem fim por mais dinheiro, poder, status, o que for, num nível espiritual bem sério. Totalmente. Não é só um defeito moral, mas, segundo essa leitura, é uma forma de adoração distorcida. E, claro, a fonte não fica só na definição. Ela vai explorar as consequências disso. Certo. Quais seriam? Menciona basicamente dois tipos de resposta divina segundo a interpretação do texto. Primeiro, a ira de Deus sobre quem vive deliberadamente em desobediência. E segundo, a disciplina para o próprio crente que se deixa enredar por essa idolatria como a cobiça. Disciplina. E isso soa menos como castigo direto e mais como correção. Mas ainda assim parece algo sério. É muito sério. A fonte cita outras passagens, como Romanos 8 e Tiago 1, que trazem um alerta bem pesado, sabe? A persistência nesses desejos idólatras, se a pessoa não luta contra isso, pode levar a um fim trágico. Usa até a palavra morte, Morte? Uau! que, bom, pode ter várias interpretações, né? É, espiritual ou até mesmo física em casos extremos que a Bíblia descreve. É aqui que aquela analogia da criptonita espiritual volta com tudo. Ah, sim. A fonte descreve como um veneno que age devagar, sabe? Corroendo a vida espiritual por dentro. E a conclusão do texto é clara, não é algo para flertar, para tratar de forma leve. Entendido. Então, não é só sobre ações óbvias como a ganância, mas algo mais profundo, uma inclinação do coração mesmo. Mas como isso funciona na prática, essa idolatria invisível? O texto entra nesse detalhe? Porque aqui parece que fica bem interessante. Sim, e essa talvez seja a parte mais intrigante da análise toda. A fonte se aprofunda nisso quando traz uma passagem do livro de Ezequiel, capítulo 14. O contexto ali são líderes de Israel que foram consultar o profeta Ezequiel. Uhum. Mas Deus revela para Ezequiel que esses líderes tinham levantado ídolos dentro do seu coração. Dentro do coração. Nossa, a imagem é muito forte.
Quer dizer, por fora parecia que eles estavam buscando a Deus, mas por dentro o coração já estava comprometido com outras coisas. Exatamente essa ideia. E o ponto fascinante que a fonte destaca está uma resposta que Deus dá lá em Ezequiel 14, versículo 4. Deus diz que se uma pessoa com esses ídolos internos vier buscar orientação, ele mesmo vai responder a essa pessoa, conforme a multidão dos seus ídolos. Peraí, como assim, conforme a idolatria? Isso é chocante. Quer dizer que a resposta de Deus poderia não ser a verdade que a pessoa precisa ouvir, mas algo que de algum jeito se alinha com os ídolos que ela já tem. É uma interpretação que deixa a gente desconcertado, né? Mas é o que a fonte argumenta com base nesse texto. A própria idolatria da pessoa agiria como um filtro distorcido para a resposta divina. Um perigo real, segundo essa visão. Caramba! A resposta recebida poderia, na verdade, reforçar o engano em que a pessoa já está, porque o coração dela não está genuinamente aberto para ouvir e obedecer a verdade completa, sabe? Faz sentido, infelizmente. O texto até menciona que isso tem paralelos com a história de Balaão, lá no Antigo Testamento. Um profeta que, por cobiça, ficou insistindo para Deus dar uma resposta que se alinhasse com os interesses dele. Que coisa, isso é pesado. Porque significa que, mesmo que a pessoa pareça sincera buscando orientação, isso não garante receber a verdade se o coração está secretamente preso a outras coisas. Mas a responsabilidade, pelo que eu vi no roteiro, não para aí, né? Não é só quem busca, mas também quem oferece a orientação. Acertei? Perfeitamente colocado. A fonte não alivia para o lado dos líderes espirituais, dos profetas, não. Citando Ezequiel 14, versículo 9, o texto adverte aquele que deveria entregar a mensagem de Deus, o profeta ou hoje, sei lá, um pastor, um líder. Certo. Se esse líder se deixar enganar ou seduzir, e em vez de confrontar a idolatria no coração de quem o procura, ele preferir dar uma palavra que agrada, sabe? Que não mexe na ferida, que age como se estivesse tudo bem, esse líder também ia enfrentar o juízo divino. E por que um líder faria uma coisa dessas? O texto sugere alguma motivação? Medo, talvez. Sim, a fonte conecta isso diretamente à própria cobiça ou idolatria do líder. Pode ser o medo de perder seguidores, sabe? Perder status, influência, até recursos financeiros. O medo de ser rejeitado se falar a verdade que é dura de ouvir. Para reforçar, menciona Jeremias, capítulo 6, que já naquela época denunciava profetas e sacerdotes que eram movidos pela ganância, buscando o próprio interesse. Então vira um ciclo vicioso terrível, né? A idolatria no coração do seguidor encontra eco na idolatria, seja medo, seja ganância no coração do líder, e um acaba alimentando o outro. É exatamente essa dinâmica perigosa que o texto descreve. E o resultado? Ensinamentos que a fonte chama de diluídos ou um evangelho incompleto. Mensagens que focam só no lado bom, no encorajamento, na bênção, no sucesso. Ah, sim, o famoso só bênção. Exato. Mas que convenientemente ignoram a parte do confronto com o pecado, o chamado ao arrependimento, a renúncia desses ídolos internos. E essa dinâmica de querer ouvir só o que agrada. Quem nunca, né? Seja na vida espiritual ou em qualquer área. É humano querer evitar o desconforto. É muito humano. E a fonte aponta para uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, interpretando como uma profecia sobre tempos assim. As pessoas não suportariam a sã doutrina, a verdade sólida, mas iam acumular mestres segundo as suas próprias cobiças, gente que falaria o que elas querem ouvir para satisfazer a comichão nos ouvidos, como diz a passagem. Que expressão forte, comichão nos ouvidos. Muito. E em total contraste, o líder que realmente teme a Deus, segundo a argumentação do texto, esse não foge de apresentar todo o conselho de Deus. O pacote completo, sabe? O consolo e a correção, o encorajamento e o confronto. Faz todo sentido. É um equilíbrio delicado, mas que parece necessário, segundo essa visão. Para tornar tudo isso mais concreto, a fonte usa uma história bíblica bem conhecida, não é? Aquela do rei Acabe e do profeta Micaías. Sim, e é uma ilustração, olha, extremamente vívida de tudo isso que a gente está conversando. O texto, lá de 2 Crônicas 18, narra a história de Acabe, rei de Israel, que a fonte identifica claramente como um idólatra. Certo. Ele queria ir para a guerra contra a Síria para retomar uma cidade.
E aí ele busca orientação divina. E ele consulta um monte de profetas, né? Consulta nada menos que 400 profetas, que se apresentavam como profetas do Senhor, de Yahvé, como o texto especifica. E o que eles dizem? Todos a mesma coisa, imaginas. Todos, em perfeita sintonia. Sobe porque Deus vai entregar nas mãos do rei. Exatamente o que o Acabe queria ouvir. Mas tinha outro rei junto com ele, não tinha? Josafá, de Judá, e ele ficou meio desconfiado dessa unanimidade toda, pelo que me lembro da história. Exatamente. O Josafá, que, segundo o texto, temia a Deus, sentiu que tinha algo estranho ali. Ele pergunta para o Acabe, não tem mais nenhum profeta do Senhor por aqui para a gente consultar? E é aí que entra em cena o profeta Micaías. Ah, o Micaías, e o Acabe não gostava nem um pouco dele, certo? Odiava. Acabe admite na cara do Josafá. Eu odeio esse cara porque ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito. Só coisa ruim. Percebe a conexão? Total. Ele não queria verdade, queria validação para os planos dele. Exato. O texto até conta que o mensageiro tenta dar uma pressionada no Micaías antes dele falar com os reis. Olha, todo mundo tá falando bem, fala bem você também. Tipo, entra no esquema. Uma pressão enorme para se conformar. E o que o Micaías fez? A resposta dele, segundo o relato, é firme. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso aí eu vou falar. Sem meias palavras. Corajoso. E qual foi a mensagem que Deus deu para ele, então? Foi diferente mesmo? Totalmente diferente. Primeiro, Micaías dá até uma resposta meio irônica, falando para Acabe ir e ser vitorioso. O rei fica irritado, percebe o sarcasmo e exige a verdade. Aí o Micaías entrega a palavra real de Deus. Israel ia ser derrotado, o exército disperso como ovelhas que não têm pastor. Mas não para por aí. Tem mais ainda? Tem. E aqui vem a parte que conecta direto com Ezequiel 14 e aquela ideia de Deus responder conforme a idolatria. Micaías descreve uma visão que teve. O trono de Deus, uma cena no céu, onde Deus pergunta quem iria induzir o Acabe a ir para a batalha e morrer. Nossa Senhora! E um espírito se oferece para ser um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E Deus permite isso. Peraí, Deus permite um espírito mentiroso? Isso é muito chocante. Como que a fonte explica essa permissão sem fazer Deus parecer, sei lá, o autor do engano? Olha, a interpretação da fonte não é que Deus seja a origem do mal, de forma alguma, mas que ele permite que o engano prospere porque o coração do Acabe já estava fechado para a verdade. O Acabe queria ser enganado, no fundo. Ele já tinha o ídolo dele. Exato. O ídolo da vitória a qualquer custo, do orgulho real. Então, Deus estaria, na verdade, entregando o Acabe às consequências da própria idolatria dele, permitindo que ele ouvisse exatamente o que os ídolos internos dele queriam ouvir através daqueles 400 profetas. É Deus respondendo conforme a idolatria dele, entende? É a leitura que a fonte faz, ligando 2 Crônicas com Ezequiel. Uau! É uma perspectiva bem complexa sobre soberania, juízo divino. E qual foi o fim da história para o Acabe? Ele ouviu o Micaías depois dessa visão assustadora? Que nada. Acabe mandou prender o Micaías e foi para a batalha do mesmo jeito. Ainda tentou ser esperto, foi disfarçado para não ser um alvo fácil. E adiantou? Não adiantou nada. O texto bíblico conta que uma flecha, atirada assim, ao acaso por um soldado inimigo, atingiu o Acabe justamente numa fresta da armadura dele. E ele morreu. A conclusão implícita que a fonte tira é bem clara. Não adianta tentar fugir da palavra de Deus ou das consequências da sua própria idolatria. Uma história forte mesmo. Ilustra bem os conceitos. Então, trazendo tudo isso mais para perto da nossa realidade, o que tudo isso significa? Como que a fonte aplica essas ideias hoje em dia? Basicamente, a fonte transporta essa dinâmica toda para o presente e levanta uma questão central, quase um espelho para quem está lendo ou ouvindo. A gente está buscando a segurança, a provisão, a orientação que vem da verdade completa de Deus, mesmo quando ela confronta a gente, quando desafia. Ou será que a gente está, talvez sem perceber, buscando líderes, mensagens, ensinamentos que só massageiam o nosso ego, que validam os desejos que a gente já tem,
mesmo que sejam meias-verdades ou até enganos. É aquela tensão, né? Entre o que é bom pra gente de verdade a longo prazo e o que é só agradável no momento. Exatamente. A fonte argumenta com bastante veemência que a verdade, por mais que possa doer ou exigir mudança no começo, como a mensagem do Micaías, no fim das contas causa muito menos dano do que o engano confortável. Esse engano pode levar para um caminho desastroso, como aconteceu com o Acabe. E reforça aquela dinâmica perigosa que a gente mencionou. De um lado, muita gente querendo ouvir só o que alivia a tal coceira nos ouvidos. Sim, E do outro, talvez alguns líderes dispostos a fornecer exatamente isso. Por quê? Talvez por medo de rejeição, por insegurança ou até pela própria cobiça que a fonte apontou o desejo de manter números, aplausos, relevância. é essa preocupação central que a fonte expressa para os nossos dias. Palavras que soam espirituais, positivas, encorajadoras, mas que por serem incompletas, por omitirem o chamado à santidade, ao arrependimento, à cruz, podem acabar sendo como aqueles 400 profetas, sabe? Agradáveis de ouvir. Isso, agradáveis de ouvir, mas que conduzem a um destino que ninguém quer. O texto encerra essa reflexão com um chamado bem forte à busca pela verdade integral, custe o que custar, seja ela popular ou não. Essa ideia de líderes serem julgados por não confrontarem pode soar bem dura para quem está ouvindo, eu imagino. A fonte chega a oferecer algum contexto sobre a dificuldade ou custo desse confronto para o líder? Afinal, o Micaías foi preso, né? Olha, a fonte não minimiza o custo, não. A própria história do Micaías mostra isso. Ele pagou um preço imediato pela fidelidade dele. O texto reconhece, ainda que implicitamente, que falar a verdade completa pode sim gerar oposição, perda de popularidade, como o Acabe odiava Micaías. Verdade. Mas a perspectiva que é apresentada ali é que o temor a Deus e a responsabilidade pela verdade tem que superar o medo das pessoas ou a busca por aprovação. O custo de ser fiel é alto, sim, mas o custo de ser infiel, tanto para o líder quanto para quem ouve, seria ainda maior a longo prazo, segundo essa visão. Entendi. É uma chamada forte à coragem e à integridade, então, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Exatamente. E o perigo sutil daquela criptonita espiritual, essa idolatria interna, é que ela pode deixar a gente como presa fácil para mensagens que alimentam nossos desejos escondidos, em vez daquelas que realmente libertam e protegem. Bom, resumindo então nossa análise profunda de hoje, a gente explorou a visão dessa fonte sobre a idolatria não como algo só externo, né? Mas como um fenômeno do coração, ligado aos nossos desejos mais profundos quando eles se opõem ao caminho de Deus. Isso. Vimos as consequências sérias que a fonte aponta tanto para os indivíduos quanto naquela dinâmica complexa entre líderes e seguidores que foi ilustrada de forma tão marcante pela história do Acabe e do Micaías. O ponto nevrálgico, o ponto crucial levantado pela fonte é essa tensão constante que todo mundo enfrenta, né? Escolher buscar a verdade divina por inteiro, mesmo que ela desafie a gente, que custe alguma coisa, ou ceder à tentação de buscar só validação para os nossos próprios desejos e planos. Que é o que o texto chama de idolatria. Exatamente, que é o que o texto caracteriza como a essência da idolatria. A fonte defende firmemente que só o primeiro caminho leva à proteção e à vida genuínas, enquanto o segundo, por mais atraente que pareça no começo, pode ser um caminho de engano com resultados bem ruins. E a fonte termina com um tom mais pastoral, né? Um convite à autoavaliação, sugerindo que se peça a Deus clareza para enxergar possíveis áreas onde a gente está sendo enganado pelos nossos próprios ídolos internos. Exato. E força para viver e comunicar a verdade, como o Micaías fez quando disse: "O que o meu Deus me disser, isso falarei". Sim, é um chamado à humildade, à dependência de Deus para poder discernir a verdade no meio de tantas vozes, né? E isso deixa a gente com uma questão importante para refletir, que surge direto dessa análise toda. Qual seria? Se, como a fonte sugere de forma tão contundente, a nossa própria idolatria interna pode distorcer até a forma como a gente busca e interpreta a orientação espiritual, lembrando daquela resposta, conforme a idolatria, né? Que tipo de práticas, que disciplinas espirituais poderiam ajudar a gente a cultivar um coração e uma mente mais aptos a discernir
Como que a gente pode fortalecer a nossa capacidade de ouvir a verdade de Deus, mesmo quando ela contraria nossos desejos mais profundos, ou as mensagens mais populares que estão por aí? Uma pergunta crucial mesmo para levar conosco. Refletir sobre como manter o coração alinhado para buscar e receber a verdade, e não só ecos dos nossos próprios desejos. Teremos uma nova análise na semana que vem. Que Deus abençoe a todos.